vou a ginecologista, vou congelar óvulos, já que não quero mais namorar. Já fui até Buenos Aires por um fim de semana por causa de um cara que eu nem conhecia. Quantos relacionamentos sabotei por não ter me curado antes? Que tédio de relacionamento tranquilo. Eu quero montanha russa. Antes que ele me traísse, eu já traí ele por via das dúvidas. A gente se conectava, mas de repente você parou de falar comigo. Esse era o Johnny Abraham solteiro. Querida comunidade conquistadora, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tenho uma nova amiga convidada neste podcast, que muitos de vocês com certeza já conhecem, porque ela tem uma audiência muito grande nas redes, mas outros talvez não. E vocês vão adorar porque hoje vamos falar sobre como deixar de se contentar com migalhas emocionais e muitas outras coisas. Chu Rodrigues, seja bem. Muito obrigada, estou muito bem. Que bom ter você aqui. Já estamos aproveitando o calorzinho. Estamos bem. Se eu hiperventilar, estamos... Não, acho que você ficará bem, já deixamos seu rosto aí. Para você ficar tranquila e conversarmos. Muito bem. Muita gente já te conhece e outros vão te conhecer agora pelo podcast. Então, se você topar, vou começar a entrar um pouco na sua vida de como você chegou até aqui. O que você acha? Tudo bem para você? Me parece perfeito. Super. Primeiro de tudo, me conta, quantos anos você tem? 36. E você mora no México? Eu moro no México. E o que te fez vir do Uruguai para o México? Sim, sou do Uruguai. Uruguai, isso mesmo. Trabalhei no mundo corporativo por mais de 15 anos. Trabalhei em empresas como Unilever, Pernod Ricard. Disney. Y la última empresa en que trabajé, fiz carrera en diferentes países. Estuve en Uruguay, en Argentina, y el próximo paso fue México. Y llegué a México. Você pensou, é aqui que fico? Eu disse, como esse rapaz é bonito. No escritório, comecei a sair com uma pessoa daqui do México. E agora estamos em um relacionamento, já faz 2 anos. Um mexicano no escritório. Mas, até onde eu entendo, você foi casada. Eu fui casada. Quero entrar nesse assunto, se você permitir. Não tem nenhum problema. Daily. Porque a gente vai chegar nesse assunto do daily. De como muitas vezes a gente se contenta no dating e nos relacionamentos com migalhas ou com formas de tratamento que talvez não devêssemos aceitar. Então me conta, o que te leva a decidir terminar um relacionamento que já era casamento e como uma boa mulher latina, isso implica quebrar muitos paradigmas. Foi muito complicado. Comecei a namorar aos 16 anos. Okay. Me casei aos 25 anos. 9 anos de namoro. Sim, igual aos meus pais e sogros. Todos seguiram o mesmo caminho, mantendo o legado familiar de ambos os lados. Ou seja, você repetiu. Repeti o que precisava ser feito como se fosse obrigatório. Com o tempo percebi que éramos grandes amigos e não tenho nada ruim a dizer sobre ela. Sempre foi uma pessoa muito boa e até hoje mantemos uma ótima relação. Mas eu sentia que não seríamos felizes. Porque o que sentia? Como chegou a essa conclusão? Parece que o amor se perdeu, como se eu não estivesse mais apaixonada, nem sentisse admiração. Acho que perdi parte da admiração nesse processo. Nesse período, minha mãe também teve depressão. Então, muito do apoio familiar passou a ser como minha rede de apoio, tanto ele quanto a família dele. Mas, enfim, passei por um período muito difícil em termos familiares. Minha mãe acabou tirando a própria vida, então, assim, foi algo muito forte. Era muito difícil para mim deixar esse vínculo, pois ele era meu apoio e companheiro. Às vezes é preciso deixar ir, mesmo amando e querendo. Chu, e em que momento você diz, ou não sei se você disse, mas isso já não pode continuar? Quer dizer, tem um momento em que dizem, vamos salvar isso. Ou simplesmente você já, com tudo isso que está bem compartilhando de forma tão vulnerável, disse, eu não aguento mais esse estresse nem nada. Quero ficar comigo mesmo. Não houve um ponto de ruptura. Acho que estávamos em níveis diferentes de maturidade. Eu tinha 21 anos quando passei por essa perda. Eu já estava me preparando para essa perda com outras tentativas antes. Acho que temos maturidades diferentes. Ele ainda era mais ligado à mãe e ao pai. Eu já era uma mulher independente aos 21 anos. Meu pai não morava com a gente, ele estava no interior do país. Então ficou só eu e meu irmão numa situação de, bom, temos que seguir em frente. Ou seja, ou a gente se abate e se culpa pelo que aconteceu, ou a gente assume a responsabilidade e segue em frente. Acho que aí houve diferenças de maturidade, porque aos 21 anos eu já era mulher, já pensava em me forçar, estudar, me formar, ser boa independente. Você precisava gerar renda, era muita pressão. Terminei a faculdade, comecei o mestrado e já queria ir. Eu era muito ambiciosa, meu parceiro nem tanto.
E eu acho que nesse momento esse gap, essa diferença, fez com que eu perdesse completamente a admiração por ele. Na verdade, ele tinha muitas coisas boas, mas quando algo se quebra, Começou a pesar mais para você o que não tinha do que o que tinha. Tive dificuldade em ver o que você tinha. me divorciei aos 27 anos. E como você processa esse divórcio? Quer dizer, por que você decide isso? Sim, Com certa convicção, mas aí surgem, eu imagino, muitos fantasmas aí. Né? Sim, muitos fantasmas e preocupação com o que os outros vão dizer. O Uruguai também é bem mais conservador que a Argentina, por exemplo, país irmão. E eu me sentia muito julgada, tipo, e aí você acabou de se casar, porque as pessoas julgam muito de fora, sem saber o que acontece por dentro. Eu era vista como vilã pela decisão que tomei, foi um processo difícil. Só minha mãe me entendia um pouco mais. Sim. Que me dizia, bom, se é isso que você sente, tudo bem, você tem certeza que não vai se arrepender? E eu respondia, é o que estou sentindo agora e quero ser fiel a mim mesma. Ou seja, não sou feliz. E se isso for pro resto da vida, não sei se vou ser feliz. Também não quero que ele seja infeliz. Tomei a decisão, foi difícil. Aluguei um apartamento às pressas, dividimos os bens, tínhamos comprado coisas e uma casa com empréstimo. E bom, toda a logística que precisava de fazer, que era difícil porque havia muito apego, muito carinho, ele não me traiu nem fez algo ruim. O amor e a admiração só foram se perdendo. Então precisei decidir. Diferente dos relacionamentos tóxicos de hoje. O meu estava bem, sim? Mas éramos como dois irmãos, basicamente, que dividiam a casa. Ok. Terminas. Você termina, faz toda essa logística e não foi nada fácil. Porque, bom, um divórcio nunca é fácil, mas você me contou nos bastidores que começou a viver sua solteirice. Como? Como você começou a viver isso? Após terminar ese relacionamiento, tive un de transición y luego después me envolví con... ¿Cuánto tempo depois? Depois de alguns meses, bem pouquinho tempo, pouquíssimos meses. Eu tinha acabado de me mudar para o meu apartamento sozinha, sabe? Tipo, claro, apego, não saber ficar sozinha, não saber... Um trampolim. Um trampolim. Foi um trampolim, um relacionamento de quase 2 anos, onde cometi o erro de logo ir morar junto. Não? Passaram alguns meses, o contrato se humano bloqueei, porque... Não, depois comecei outro relacionamento. Conviver, para quem está no México, quer dizer morar junto. Sim, aqui como é, como se diz. Viver junto. Ver juntos, sim. Minha esposa é argentina e também falava em conviver, em conviver. Eu pensava, já convivemos, estamos bem, o que mais você quer? Claro, então... Sim, só uma explicação de glossário. Tá muito bem, tá muito bem. Então você mora com ele? Sim. Vocês moram juntos, como você diz? E há quanto tempo você está morando com esse cara novo? E quase mais 2 anos. Mais 2 anos. E o relacionamento foi melhor? Você se sentia bem? Não foi bom. O que acontece, claro, aí eu comecei a perceber que eu não sabia ficar sozinha. Para estar bem num relacionamento, se precisa estar bem consigo mesma. Amor próprio vem antes do mútuo. Sempre digo isso, amém. E claro, se eu não me amava, não me valorizava, não me entendia, era como se eu aceitasse coisas que talvez não fossem boas. Muito menosprezo, muito controle sobre o que eu gastava de dinheiro. Coisas absurdas que nunca tinham acontecido comigo passaram a acontecer nesse novo relacionamento. Eu não tinha tanta consciência do que acontecia comigo. Até que essa pessoa decide terminar o relacionamento. Aí ele termina com você. Além de não te tratar bem? Eu disse, é karma porque deixei meu marido e agora meu namorado me deixou. Junto, e você viu outro divórcio porque moravam juntos. Vivo outro divórcio e 3 lutos ao mesmo tempo. Do meu marido, que não tinha processado, da minha mãe e desse namorado. Foi como se os 3 lutos viessem juntos para mim. Ali a vida te mostrou. Não dá mais para reprimir nem se distrair. Nem se agarrando a boia salva-vidas. Exato. Encare o luto. Aí, que foi antes da pandemia, antes de 2020, eu disse, acabou. Ou seja, eu não posso continuar vivendo assim. Quando saí desse relacionamento com esse namorado, fiquei desconfiada se ele não teria se envolvido com uma colega de trabalho. Meses depois, descubro que ele está com a colega de trabalho, ela grávida e eles vão se casar. Não tive tempo de processar tudo isso. e foi muita informação, de verdade. Quer dizer, Pelo que estou entendendo, você supõe que ele manteve 2 relacionamentos ao mesmo tempo? Não acho, não acho. Eu acho que... Quer dizer, não quero falar mal de ninguém. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Ok. Enquanto estávamos em um relacionamento, porque depois de uma viagem que eles fizeram juntos, a conversa surgiu. Não sei se aconteceu algo, mas tenho muita intuição. Fomos a um casamento no fim de semana, em que ele voltou da viagem.
E eu vi o olhar deles e percebi. Liguei para minha melhor amiga do banheiro e disse que algo aconteceu. Tenho certeza que vamos conversar. E foi o que aconteceu. Pisciana até a medula, né? Uma intuição super forte por causa de um olhar. Fui ao banheiro, lembro até hoje, liguei para minha melhor amiga e disse: aconteceu algo aqui. Não, você está exagerando, não pode ser. E sim, aconteceu. Aconteceu. Pisciana, eu sou pisciano, entendo bem essa intuição, espero que não precise usá-la nesses casos, mas é complicado. Que bom que você percebeu. Sim. Agora, ok, esse relacionamento, o que te fez ficar lá por 2 anos se havia tantos maus tratos e uma dinâmica tóxica? Quer dizer, a verdade é que eu não percebia que havia certas dinâmicas que não eram boas. Não, quer dizer, E apesar de que com seu ex-marido não tinha isso e isso era relativamente... sim, diferente, sim. Mas eu ainda não percebia que existiam coisas ruins, como, não, ela não pode comer sobremesa porque está de dieta. Não me exponha na frente de todo mundo, tipo, eu decido o que eu quero. Você tem que vir me dizer o que eu tenho que fazer. Exemplos. Então havia uma luta de poder ou você se calava? Não, eu ficava meio brava, mas não tinha habilidade de comunicação. E hoje em dia acabei me tornando comunicadora. Eu não conseguia dizer para ela que isso não foi legal para mim. Não gostei, você me expôs. Tive dificuldade em dizer isso. Eu achava que talvez o amor mais maduro fosse com um homem mais velho que eu. Meu parceiro anterior era um ano mais velho. Esse era tipo 6 anos mais velho. Acho que eles agiam assim. Eu era inexperiente e comecei a namorar aos 16 anos. E logo que me divorciei, já entrei nesse relacionamento. Nem tinha me divorciado ainda, eu tinha acabado de me separar. E começo esse relacionamento. Ele exigiu que eu fizesse o processo do divórcio muito rápido. Sabe, muitas coisas meio manipuladoras. Eu também estava muito vulnerável. Então, quer dizer, Ele era o segundo homem da sua vida? Você não tinha muitas referências sobre o amor? Você se convenceu da ideia e da história de que talvez fosse um amor mais maduro e então talvez ele precise me controlar como um homem mais velho do que eu. Como um pai. Como um pai. Como se eu tivesse procurado um pai. Embora eu tenha pai, mas havia certas carências a serem supridas. e sim. Sim. E ainda mais com um luto muito recente pela perda de uma mãe, sabe? Como sem processar as coisas. Embora eu fizesse terapia, muitas coisas, eu percebia que mesmo assim vivia meio que no piloto automático, meio por inércia, sobrevivendo. Não, era tipo, bom, sobrevivência total. Há um padrão interessante, não vamos nos psicanalizar, mas no seu ex você via que não tinha esse homem que correto, passasse segurança. E nele, exato. Você achou que veria isso e buscava 100%. Concordo. Foi exatamente isso que aconteceu. E meu ex não ficou surpreso por eu ter me envolvido com alguém mais velho, mais homem mesmo. Tipo, vamos lá, né? Era a versão distorcida do homem, um machão, né? Como conversamos em um episódio passado, que deixamos o link aí para vocês, sobre como agora existem diferentes tipos de homem, falando de gênero. Mas aí tem um princeso, tem um machão e tem aquele que busca ser um homem mais integrado. Então você, buscando esse homem integrado, acabou tropeçando. Eu nem procurei, isso aconteceu. Nem tive tempo de ficar solteira, simplesmente rolou. Não foi uma escolha consciente. Conscientemente, não? Não. Mas você escolheu. Eu escolhi. Isso frequentemente acontece e vale para todos. Como um alerta amoroso, é assim. Cuidado ao escolher de forma inconsciente, no automático, a partir da ferida. Porque aí que a vida vai te colocar diante de um espelho. E é muito importante perceber os seus resultados, as dores, as coisas que não estão bem. Não para sofrer ou ser vítima, mas para dizer, essas coisas estão falando comigo. Certo? Totalmente. Você termina com ele. Bom, na verdade ele termina com você. Eu também comi. Então você entra em um luto triplo, como nos contou. Sim. E o que começa a acontecer aí? Porque até onde eu sei, você vive, já começa uma vida de solteiro, mas não tão boa assim. Não, uma solteirice em que eu nem sabia usar app de namoro. Ainda era mal visto bajar um aplicativo de amor naquela época, estamos falando de 2019. Era aquela coisa de não se exponha, ou seja, e aí começar a derrubar essas crenças limitantes, né? Qual é o problema de usar um app de namoro? Se outros solteiros usam, por que eu não posso? O que importa é o que vão falar? Comecei aos poucos a questionar algumas coisas da família. Fiz uma tatuagem, por exemplo, algo que nunca tinha feito. Fiz coisas que, sabe, antes eu não fazia por estar em um círculo mais conservador, por exemplo. Lados
E você começa a sair com pessoas de aplicativos, de festas, de todo lugar. Sim, de todo lugar. Que versão da Chu você percebe que estava ali? Que tipos de relacionamentos ou encontros você passou a ter? No início me sentia invisível. Saía para dançar e parecia que ninguém me notava. Fiquei muito magoada. O que acontece depois desse último relacionamento? Minha autoestima fica no chão. Por algumas dinâmicas e conversas, além do que ele dizia e que acabei acreditando sobre mim. Por isso é fundamental termos consciência do vínculo em que estamos e que nem tudo o que dizem é verdade. Ou seja, eu realmente fiquei muito mal. Eu sempre digo que fui direto para psiquiatra. Mas mesmo assim, nunca falei dessa história com tantos detalhes. Da minha vida pessoal, das minhas experiências. Fui a psiquiatra porque não conseguia dormir nem comer. Pensei, o que posso fazer? Emagreci vários quilos. Então comecei a dizer, estou me machucando. Quer dizer, se eu não começo a me cuidar e a criar consciência disso, além disso eu me arrastava, pedia para a gente se ver de novo, se não havia outra chance. Por alguns meses continuamos nos vendo. Sempre digo que tenho doutorado em aceitar migalhas, porque já fiz de tudo. Não falo com base em um livro, falo porque me arrastei igual a uma lesma. Não me orgulho disso, mas é quem sou hoje, resultado do que fiz. Mas esse relacionamento me deixou muito quebrada. Quebrada de verdade, tipo, eu passei por todas. Acho que nem o luto pelo meu marido ou minha mãe doeram tanto quanto esse vínculo. O que aconteceu que me fez tão mal? Hoje você sabe, mas muitos vão perguntar por quê. Como alguém pode sofrer mais por um relacionamento do que pela mãe ou marido? Não, é que o balão já estava assim, inflado, e ele só chegou para estourá-lo. Exato, Não é exatamente essa relação, é tudo o que veio junto, exato. a abrir essa ferida. Sim, e não nos culparmos. Quer dizer, eu também tinha certas ferramentas naquele momento, certo rede de apoio, ou seja, não me culpo pelo que aconteceu comigo. Mas é importante perceber que se não sairmos a tempo desses vínculos, eles acabam e você também. E isso é uma boa notícia, se você assimilar bem. Óbvio. Mas agora vamos chegar nisso. Sim. Mas enfim, aí entra a solteirice. Entra a solteirice. Então você percebe que conta para si mesmo que ninguém te nota. Sim, eu sentia como se como se eu fosse morrer sozinha. Isso de morrer sozinha, sabe? Que muita gente tem esse medo. Eu estava convencida. Você disse, pronto, o amor não é para mim. O amor não é para mim, já estou quase fazendo 30 anos, não vou ter filhos. Tudo é negativo. Essas frases, sabe, que a gente fala para si mesma, meio autodestrutivas, eu disse todas elas para mim mesma. Todas. Cheguei a pensar, vou congelar meus óvulos, já desisti, vou fazer só por precaução, não por outra razão. E foi isso mesmo, viu? Foi assim. Aí fui à ginecologista e disse, vou congelar meus óvulos? Porque isso vai demorar. Agora não penso mais em namorar. Era uma defesa, uma armadura que eu usava porque sofri muito nesse relacionamento. E você foi levando isso para todos os seus outros encontros ou não saía com ninguém? Tipo, quando você começa a perceber que estava aceitando migalhas, não só com ele, senão em geral. A medida que me envolvía y tomaba conciencia, percibí que fui para Buenos Aires por un fin de semana por causa de un cara que nem conhecia. Eu fazia coisas muito, muito loucas, sabe? Tipo, sério, você vai mesmo fazer todo esse esforço? Pegar um barco, ir, levar uma caixa de alfajores para um cara que você nem conhece, de verdade? Hoje em dia olho para isso em perspectiva e penso, não consigo acreditar. E que o desejo e a intenção são nobres, Se tivesse dado certo, seria bonito. mas claramente, desde que o cara não mostra, você já sabe o que é, continua seguindo a migalha. Exato. Então aí eu percebia que eu estava o tempo todo, tipo, sabe? Aceitando migalhas, aceitando migalhas. Morava em Buenos Aires e viajava de barco para Montevideo para manter um relacionamento à distância. O cara nunca ia de barco para Buenos Aires, só eu fazia o esforço. Aí percebi que era migalheira. Olha, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo e talvez não conheçam muito esse termo, como você definiria migalhas emocionais? Como vamos explicar isso amanhã? E esse pouco que te dão, mas basta para te manter presa, sabe? É como aquele curtir, aquele, tá bom, a gente se vê. Mas não é aquela pessoa que se compromete a ter um relacionamento com você. É esse mínimo. Para mim, a migalha tem 3 características, que são intermitência. Incongruência. Qual era a outra? É isso, é tipo, entendo. Vamos focar nessas duas primeiras enquanto você lembra da outra. Intermitência. Ou seja, às vezes eu te dou, às vezes não. Sim, ambiguidade. Então você vai ficar presa quando houver um sim
e todo o seu sistema de recompensas, leia um pouco sobre como funciona, vai ficar agarrado porque sabe que vai ter recompensa. Como o cachorrinho de rua que fica ao lado de uma barraca de tacos esperando que alguém jogue um pedacinho para ele. Imagina só. É feio desse jeito, mas é assim mesmo. Então, intermitência. E a outra? Ambiguidade. Ambiguidade. Como é essa? É ambíguo, você não sabe, um dia sim, outro não, às vezes está, às vezes não está, às vezes dizem a gente se vê, aí chega o dia, são 8 da noite, e não é que a gente realmente vai se ver. Ah, no outro dia, sabe? Eu acabei dormindo. Parece que sim, mas na verdade não. Claro, mas além disso, eu penso, coitado, ele acabou dormindo, sim. Sim, quer dizer, não são tão radicais as ações dele, as palavras dele para dizer Ah, ele é um grosso. Se fosse claro, não seria ambíguo. Diria que não vamos nos ver às 8, avisaria e sugeriria outro dia por estar cansado. Não, como é ambíguo, é tipo, acabei dormindo, fiquei jogando com amigos, futebol se estendeu, sei lá, e aí você meio que justifica. Com a autoestima abalada, você acaba justificando o injustificável, né? exato. Incongruência. A incongruência. Prometo coisas lindas. Exato. Digo que você me interessa e que te amo, mas e o resto, como fica? Ser coerente é alinhar o que eu digo, o que eu faço e o que eu penso, né? Tipo, eu tenho que ser coerente, mas você diz que vamos nos ver, mas depois não nos vemos. Você diz que me ama, mas depois eu descubro que você está conversando com outras ao mesmo tempo. Eu vejo as notificações dos aplicativos de namoro e aí tem uma incoerência, né? Exato. Palavras, as ações dela não têm relação. Por que você acha que justificamos este tipo de comportamento? E eu acho que temos medo da solidão, temos medo da rejeição, temos medo de não sermos escolhidos, que faz parte de sofrer a rejeição. Ou seja, são várias coisas que nos fazem permanecer nesses lugares acreditando que essa migalha é um banquete, justificando, procurando argumentos para dizer isso na verdade é um banquete, isso é o melhor que posso ter. Mas como você não se acha merecedora, fica aí e acha que isso é o melhor possível. Claro. Estou acostumada com o padrão baixo, o padrão está muito baixo. Sim, há uma autoestima muito abalada, um amor próprio inexistente e feridas não tratadas, principalmente de abandono e rejeição. Exato, ok. Que se vocês estão percebendo que o relacionamento de vocês traz essas três coisas, ambiguidade, incongruência e intermitência, então fiquem atentos porque aí tem um sinal para vocês de coisas que precisam ser curadas. Que justamente por aí eu te diria, que emoção seria a sua se você tivesse que nomeá-la? Cada um vive isso de um jeito. Mas qual emoção forte surge ao perceber que aceita migalhas inconscientemente? O que você sente? É algo visceral, sabe? Não sei como explicar. É um estresse. É como se você ficasse em estado de alerta constante. Seu sistema nervoso nunca descansa. É como se você estivesse o tempo todo ruminando e pensando em cenários e coisas e nunca sente aquela paz, sabe? Não é como estar numa lareira com um cobertorzinho. Não, é sempre como se eu estivesse numa montanha russa. É como se o tempo todo eu estivesse subindo e descendo, subindo e descendo. Veja só, agora que você mencionou a montanha russa, vou aproveitar a oportunidade para contar que meu próximo livro, que se chama No Te Cases, será lançado em junho. Falo sobre a montanha russa e digo, vocês vão ter que ler, mas é mais ou menos isso. Se você prestar atenção, o que você aproveita não é a montanha russa. Onde é o momento de maior euforia quando você aproveita a montanha russa, quando você desce dela. Isso foi incrível. Enquanto você está na montanha russa, é tipo, uau. E o mesmo acontece em relacionamentos de migalhas afetivas tóxicos ou de compatibilidade traumática. Por quê? Porque o que te dá o rush é o alívio de ter sobrevivido à montanha russa. Ou a adrenalina de ter conseguido, ou a adrenalina e o alívio da migalha. Então veja como esse rush que te deixa, como você disse, num estresse visceral, está esperando a próxima migalha para sentir um pouco de alívio. Mas muita gente, e aqui você vai me dizer o que acha, por que você acha, ou se isso se mistura, muita gente acha chato o cobertorzinho e a fogueira. É tipo, que tédio de relacionamento tranquilo, eu quero montanha russa. Por quê? Y bueno, porque nos, obviamente, si crecemos en un ambiente donde había violencia, gritos, que la verdad es que nos... Porque por más que yo conscientemente llega da boca para afuera, que era un relacionamiento saudável, si yo inconscientemente tengo toda esa información guardada, que para mí eso es familiar, obviamente. O sea, cuando estoy en un relacionamiento donde há gritos, donde son menosprezados, donde me insultan, donde falta respeto, para mí eso vai ser normal. Quer dizer, eu não vou questionar porque meu sistema entende isso como algo familiar. Porque o cérebro não funciona por favor nem por dever. Ou seja, então, claro, é como se eu me entediasse quando tudo está tranquilo, eu fico entediada, não tem adrenalina, o que eu faço?
Quer dizer, já aconteceu de eu ter relacionamentos com pessoas por vários meses e pensar, não, mas isso é um tejo. Não briga comigo, não me questiona, é um homem bom. Que tédio. Claro, é um homem bom. Eu dizia, mas não é possível. Eu pensava, quantos relacionamentos eu sabotei por não ter me curado antes, por não ter me olhado com mais compaixão e parar de apontar para os outros e começar a olhar um pouco mais para mim mesma. Retener. E foi aí que eu tomei as rédeas da minha vida e disse, ou eu mudo, ou vou continuar repetindo o mesmo padrão uma e outra vez e vou ter relacionamentos que não são bons e todos os bons, todos os homens bons que não vão me atrair, eu não vou conseguir manter. Então, claro, requer muita autoobservação e muita humildade de dizer, para. Talvez esse seja o fator comum de todos os relacionamentos, né? De todos eles, porque como estou com minha mãe, como estou com meu pai, como estou com minhas amigas, estou irritada, estou assim, estou reativa. Será que escuto ativamente ou só espero para responder? Faço autorreferência. Comecei a me questionar sobre muitas coisas e pensei, é isso? E hoje em dia eu sinto como se tivesse nascido de novo. Sabe, como uma evolução que assim, as pessoas que me conhecem me olham e dizem, eu não posso acreditar. Não, e você está em um relacionamento e, pelo que vejo, está feliz. Estou feliz Este relacionamento é diferente dos anteriores. com outro nível de consciência. Exato. Imagino que ele seja parceiro dela por ter uma consciência diferente. Exatamente. E não quer dizer que vai ser perfeita, nem que vai durar para sempre. Tomara. Mas se não, pelo menos está num nível diferente de relacionamento. Essa é a ideia. Elevar o nível de consciência para se relacionar diferente até que você diga, aqui parece uma fogueira. Exato. E a mantinha. Que às vezes é preciso colocar um pouco mais de lenha, claro. Que às vezes posso me queimar se colocar o dedo, claro, mas há mais paz do que caos. Então até aí eu adoro. Agora, falando dessas características, desculpa, das migalhas. Existe um modelo de relacionamento que hoje, no amor moderno, como eu chamo, é muito comum. Mas as pessoas justificam isso pelo que já conversamos. Os famosos quase algo. Essas cumprem as três: ambiguidade, incongruência e intermitência. Persona. Por que você acha que as pessoas que são o quase algo não quem recebe? Porque quem recebe a gente já viu que tem uma questão de... Mas o que acontece com essa pessoa para ficar manipulando a pessoa que está ali, que diz que gosta e que promete coisas? O que está acontecendo com essa pessoa? E olha, é preciso analisar cada caso em particular, mas eu acho que essa pessoa também não tem muita clareza do que quer ou tem medo de se envolver. Medo de compromisso. Acho que sim, ou de mostrar vulnerabilidade, né? Porque quando eu... Uma coisa é ter relações e estar sem roupa. E outra coisa é se expor falando do que me aconteceu, de quanto sofri, quando era pequena meus pais me batiam, não sei, exemplos, né? Quer dizer, não é com qualquer um que a gente desnuda a alma, né? Então, às vezes eu me mantenho com essa armadura, mostro só até certo ponto, não me aprofundo e mantenho relações bastante superficiais. Coisa que não tem problema se eu deixo, porque sempre vai ter outra. Então aparece o fobo, né? O medo de opções melhores. Fobo. Que no final das contas sempre vai ter algo mais. No final a gente faz um catálogo humano, não tem problema. Claro. Existe uma leveza na hora de se relacionar que faz pensar. Para que eu vou aprofundar? Chega uma hora que cansa repetir a própria história, né? Afinal, já somos contadoras de história. Você quer a recompensa e o importante é que não... Ou seja, precisamos entender que esse tema já era algo que Barry Schwartz dizia em seu livro O Paradoxo da Escolha. Exato. Quanto maior a quantidade de opções, mais o seu cérebro sofre. Ou seja, se você fosse a uma sorveteria onde só tem 3 opções de sabor, morango, chocolate e baunilha, e depois fosse a outra, onde há 50.000 opções como essas de gelato italiano, nessas aparentemente você seria mais feliz na de 50.000 opções, fica tão difícil decidir que vira muito estresse e você nem decide. Ou arrependido do que você escolheu, porque tem muito mais para escolher, quando está comprovado neurologicamente que seu cérebro seria mais feliz com poucas opções. Mas estamos hiperconectados. Então, Agora, estamos jogando e alimentando dos dois lados os quase algo. O fácil. Lá. Então você acha que um quase algo pode se tornar algo sério? ou sim, Ou se é um quase algo já ficou assim? eu acho que sim. E como isso seria? Não quero dar a entender que todos os quase algo já podem virar um relacionamento, pois nem todos são assim. Por algum motivo eles começam assim.
Mas muitas vezes você vai entendendo que o outro talvez não se mostra vulnerável porque tem medo, porque tem uma história em que a ex foi infiel ou que não sei o quê. Então, é pouco a pouco. Se vocês vão se conhecendo e existe essa reciprocidade e esse desejo de realmente conhecer o outro por quem ele é, eu acho que sim, é possível evoluir. Na verdade, se você prestar atenção, e agora que você está falando isso me chama a atenção, o dating em geral é um quase algo. É tipo, vamos vendo, e às vezes a gente se vê e às vezes não. A questão é quando já parece que existe um nível superior. Você acha que aí, ou seja, como você mesmo disse, não quero dar falsas esperanças, mas o que teria que acontecer para aquela que já está muito apegada, que já deu exclusividade, que já não sai com mais ninguém, já não está mais no dating. O que precisaria acontecer com ambos para que isso avançasse? Como seria? Acho necessário uma conversa difícil. De acordo. Ou seja, é sentar e falar. Não estou mais saindo com ninguém. E você como tá nessa? Não, ainda estou saindo com outras pessoas. Bom, o que a gente faz? Tem um ponto de virada. O quase relacionamento tem data de validade. Ou vira relacionamento ou termina, pois não é sustentável. Ou seja, Você não pode ficar aí brincando de namorado, não, se não somos namorados, vamos cozinhar juntos, vamos assistir um filme, vamos fazer isso, mas não somos namorados, você não me apresenta para seus amigos, não me apresenta para sua família, não fazemos... Ou seja, não. Tudo em casa, não. Ou seja, chega um ponto em que ou a gente leva isso para o mundo real ou acaba, não é sustentável. Ou seja, chega um ponto, já aconteceu comigo, 1000 vezes aconteceu comigo, que a conversa era, o que a gente faz? Aconteceu comigo e meu namorado atual. Llegamos ao ponto de decidir si continuábamos como antes o asumíamos o namoro, ya que estábamos juntos todo fin de semana y compartilhando muito. Então resolvemos namorar. Ele te disse isso, E sim, mas ele tinha clareza. Beleza. O que acontece se ele diz o famoso espera só um pouquinho? Você me pegou desprevenido. Vamos deixar fluir. Vamos ver o que acontece. que a água flua. Pronto, acabou. Assim, recomendo isso. Com amor próprio fortalecido e autoestima sólida, você não aceita mais migalhas ou um quase algo. Ou seja, é preciso passar por um processo e consumir o conteúdo dela. Tem que ver muito podcast, fazer terapia e várias coisas para perceber. Isso é só uma migalha. Minhas amigas agora já percebem, sabe? Já era. Me deu migalha, já percebi, mandei ele passear. Ok, perfeito. Ou seja, você percebe mais rápido agora. Isso é verdade. Sim, você desenvolve um filtro muito mais rápido, seu olhar fica muito mais ágil. E você também já tem a capacidade e a habilidade de ter essas conversas. E saber que a outra pessoa pode dizer sim ou não. Não tem problema. Não tem problema. É probabilidade. Sim. Eu trabalho com probabilidade há muitos anos e era meio a meio. Tudo bem, não tem problema. Aprendi a lidar com a rejeição, porque nem todo mundo segura a barra. Eles só diziam, não, não. O que acontece com muitas pessoas? Prefiro isso a nada. Me dá esse pouco, essa intermitência, ao menos de vez em quando eu vejo alguém e essa pessoa gosta de mim. Mas só se vê uma vez por semana. Bom, às vezes sim, às vezes não, e às vezes muda o horário, às vezes cancela, às vezes não sei o quê. Talvez você mereça mais, mas só vai perceber quando tomar consciência disso. Posso apenas te dizer de fora. Mas até que você não se convença por dentro, é muito difícil. É muito difícil. E o que eu vou dizer agora pode soar duro, mas espero que entendam. Porque se você está constantemente nesse tipo de relacionamento, são esses que você merece, pelo seu nível de consciência e amor próprio desenvolvidos. Isso não significa que esse é seu destino ou que a vida quer te prejudicar para sempre. Entender simplesmente que você merece isso para aprender, crescer e então merecer algo diferente. Em qual? Muitos depois se fazem de vítima. Todos os homens são os canalhas. Todas as mulheres são interesseiras. Exatamente assim. E não olham para si mesmas. Então, o que podemos acrescentar aí para dizer? Ok, vou apontar menos e vou olhar um pouco mais para cá, mesmo que dou um pouquinho. E isso é um pouco do que eu incentivo o tempo todo. Sempre digo para elas, as pessoas que aparecem são um espelho que te mostram algo de você que talvez você não queira ver. Às vezes é desconfortável, pois mostra que talvez eu seja uma menina birrenta que não lida bem com conflitos. Que eu digo da boca para fora que sei lidar com conflito, mas na verdade não sei lidar, quero evitar, não gosto de conversas desconfortáveis, não gosto de divergências se você não pensa como eu penso. Então, cuidado. Está te mostrando algo, porque essa dinâmica de relacionamento está te mostrando algo. É onde mais se aprende. Curar-se sozinha em casa, vendo Netflix, indo à terapia e consumindo nosso conteúdo. Não cura tanto quanto a escola da vida. Lidar
com o outro? O que isso te mostra? Por que você sente tanta ansiedade quando ele demora horas para responder? O que isso desperta? Aí você diz, claro, ele deve ter apego evitativo. É como se você começasse, e claro, hoje em dia tem tanta informação, como todos sabemos tanto sobre tanta coisa. Atualmente todos rotulam como narcisista, falam de apegos e se dicen especialistas em vários temas, o que pode ser perigoso. Pasamos a ver vínculos humanos como ruins só porque identificamos, por exemplo, um apego evitativo. Pará! Quando digo que esto me envolvendo, ele desaparece. Aí eu penso, espera aí. Como se as regras fossem tão rígidas. Construindo. Pelo contrário, são regras moldando e construindo. Exato. Então, tipo, bom, temos que ir conhecendo os apegos. Olha, mas aí você fala de algo muito interessante que eu gostaria de abordar com você, porque dá para ver que você entende bem. Hoje temos um glossário interminável de rótulos, de termos, definições. Já. E a maioria das pessoas até briga por causa desses termos. Não, porque monogamia significa isso. Não, porque isso significa não monogamia. E assim temos vivido. Convidados neste podcast dizem que não se fala princesa, que se fala... Como era mesmo? Não, não é homem moderno. Putz, uns terrenos. Sim, sim. Que está certo, né? Cada um com suas definições e significados. Mas no final estão falando da mesma coisa. Mas com tanto glossário, com tantas redes e com tanto ChatGPT, as pessoas acham que são sábias e que os outros são uns pobres idiotas. E começamos a fortalecer o ego de uma forma espiritual, holística, de trabalho interior, onde nós sabemos muito e os outros não. E começamos agora a nos relacionar a partir disso. Que perigo você vê aí, que você já meio que deixou claro? É como, poxa, eu rotulo automaticamente. Claro. E não me dou tempo. Hoje o que está acontecendo é que começo a sair com alguém, mas não me dou tempo para construir. Não me dou tempo para realmente fazer isso durar um pouco. Porque já não, já vi, é uma red flag ambulante. É tipo, peraí, não tem nada de bom. Quer dizer, você já viu tudo de ruim porque um dia ele se atrasou e você já ficou brava e... Calma, talvez ele realmente se atrasou, talvez ele realmente tinha alguma coisa, sabe? É tipo... Não estou dizendo que se ele faz isso o tempo todo, você tem que permitir. Mas parece que estamos com muito pouca tolerância. E também não podemos construir vínculos se não cedermos um pouco. Eu acho que você tem que ceder um pouco. Quer dizer, tudo bem, eu vou para a academia todos os dias às 7 da manhã e, bom, tal vez eu tenha ficado em encontro até às 2 da manhã conversando, mas estávamos nos divertindo. E aí eu teria que ir para a academia ao meio-dia, à tarde ou à noite. Quer dizer, não estou dizendo para você deixar de viver sua vida para estar com alguém, porque além disso, à medida que você vai conhecendo, acontece aos poucos. Sim, você vai sacrificando e cedendo à medida que esse vínculo vai se fortalecendo. Mas vamos relaxar um pouco também, porque senão se relacionar vira uma tortura. Eu vou para o encontro, fico nervosa. Vamos relaxar um pouco. Sim. Você acaba virando uma espécie de terapeuta ruim, como diriam. Terapeuta fajuto, diríamos no México, tentando diagnosticar o que o outro tem quando você nem faz ideia de como pode dar uma opinião clínica sobre isso. Só porque você ouviu algo nas redes sociais, por exemplo, ontem eu ouvi. E é que, digo, antes de te contar o que eu ouvi, isso vira mais um julgamento, um tribunal de ficar opinando sobre o outro. Você não olha para si mesmo. Além disso, você para de se conectar consigo mesmo para perceber o que sente e intui, por estar preso na cabeça. Ontem eu vi um reel que diz mais ou menos: a qualidade do vínculo depende totalmente do homem, porque a mulher é multiplicadora e se você der coisas boas para ela, ela multiplica. Que bonito, soa. Que bonito, entre mulheres soa ainda mais bonito. Eu digo, o vínculo não é dos dois. Ou seja, olha, porque como você bem disse, se você quer construir uma equipe, quer ter um companheiro para a vida, quer estar em um relacionamento, você só observa os sinais de alerta do outro. Tudo que você julgou, ouviu de errado no outro. Primeiro, tenha um pouco de compaixão, empatia e também olhe para si mesmo. Você está destinada ou destinado a muito caos no dating. O que você acha disso? Sim, eu acho que sim. O problema é o medo. Por já ter vivido certas situações, penso que o outro vai passar pelo mesmo e que vou repetir, mas não quero porque já sofri muito. Melhor eu já rotulo e descarto. Sabe aquele ditado? Antes que ele me traísse, eu já traí por precaução, vai que ele me trai, eu já fiz antes. Não, calma, relaxa. Para ir mantendo a média parecida. Calma, não é bem assim. Vamos reservar um tempo para nos conhecer. Não dá para saber tudo em um só encontro.
se ele mostrou sinais claros logo de cara, algumas coisas ficam evidentes. Mas não fique supondo. Agora, se ele fala mal da ex, aí sim é um sinal de alerta claríssimo. Tem um monte de coisas que sim, são muito claras, muito evidentes que estão acontecendo. Como você diria que é uma pessoa com medo no dating? Assim, se pudéssemos, para que as pessoas comecem a fazer uma autoanálise. Acho que se você fica muito nervosa no primeiro encontro é por medo e idealização, pois nem sabe quem é a outra pessoa. Pode tentar ser mais relajada, foi o que aprendi. Quer dizer, eu ia mais tranquila, mas sim, eu tinha medo, era tipo, e se eu gostar, e se eu não gostar, e eu já ficava projetando, né? E se eu tivesse um relacionamento e quisesse algo sério, calma, você nem conhece a pessoa. Então relativize um pouco, porque senão a gente já entra com pressão demais. Sempre tive o desejo de ser escolhida e não ser rejeitada. Mas calma, relaxa, escolhe a si mesma. E mais, pergunte-se se você realmente escolhe e gosta dessa pessoa. Você se vê construindo uma vida com alguém que acorda às 11 da manhã e fuma maconha todo dia? Talvez não seja isso que você queira para o futuro. Então, também, ir relativizando e aprendendo o que você realmente quer. Porque a gente sempre fica tipo, não, porque no dating eu quero ser escolhida e por causa do meu ego. E aí entra essa coisa do ego, tipo, como assim não vai me escolher? Mas eu sei que sou um partido. Eu tenho uma carreira, tenho um cargo, tenho minha própria casa, tenho não sei o quê, e como assim não me escolheu? Tá certo, não, calma, não te escolheu. Ponto. Tipo, não tem problema, tá tudo bem. Acabou como professora de escola, não sei o quê, e eu virei diretora. Fazer o quê? Era o que ele precisava. Queria ou escolheu. Isso não diminui seu valor. O que você diria para as mulheres? Perguntam isso com frequência. Já é um assunto à parte. Mas o que você diria para uma amiga que te diz: Chu, sou bonita, trabalho, tenho um MBA igual a você, é isso. Tenho corpo em forma, faço exercícios, tenho tudo. Sou a mulher empoderada e estereotipada que todos disseram para eu ser. Mas não encontro a pessoa certa. O que está acontecendo? O que eu não estou vendo? Sim, se você agir como macho alfa no relacionamento, pode complicar. Precisa baixar um pouco a guarda e desconectar um pouco dessa energia masculina intensa. Conecte mais com o feminino e busque equilíbrio, pois senão, como mulher empoderada e controladora, você acaba se tornando uma governadora. Entendeu? Quer dizer, você também não dá espaço ao outro. Lembro de convidar homens para a minha casa quando já estávamos ficando. O quê? Tábua de frios? Jantar? Eu fazia tudo, ele nem trazia um chocolate. E a culpa ainda era minha. Eu sou tão mandona, tan controladora, tan de querer ter tudo sob controle, que claro, quando eu perco o controle, tudo desmorona. Então não, relaxem um pouco. Permitam também que o outro faça. Senão, com quem você ficará? Com um princeso. Geralmente, essas mulheres, como aconteceu comigo por muito tempo, acabam com caras que são filhinhos da mamãe. Uma luta de poder muito difícil. Numa disputa de poder, vira competição. Você pode ter um homem com energia feminina, mais complacente, que evita confronto, diz sim para tudo e você assume o controle e depois reclama disso. Se sempre foi você que organizou tudo, por que espera que seu parceiro organize uma viagem agora? Se você sempre fez tudo e não deu espaço para ele, nunca deixou ele tomar iniciativa, nunca deixou ele propor um plano, também não é culpa dele. Claro. Então eu acho que tudo se resume a nos responsabilizarmos, olharmos para nós mesmas, criar consciência do que gostamos, do que nos atrai, do que queremos e baixar un pouco a guarda. Sempre digo que é importante equilibrar as energías, pois todos temos energia feminina e masculina e o esencial é alcançar esse equilíbrio do fazer e do ser, ou seja, do sentir. A energia feminina é a conexão e a energia masculina é o fazer, é a ação. Bom, como fazemos para... Entendo que você tenha muita energia masculina no trabalho, mas ao chegar em casa com seu parceiro, abre seu balde emocional, vou despejar ali todas as minhas emoções do dia e me dá um abraço. Não quero mais nada, não quero uma solução, não quero um plano de ação, quero ser, sentir e chorar em paz. E isso é assim, e eu converso muito sobre isso com meu parceiro. Eu digo, segunda-feira, balde emocional, porque é o dia mais difícil da semana, balde emocional ativado. E assim que estamos. Não? Posso desabafar tudo o que aconteceu no dia e você também sem xingamentos, reclamações ou culpas. Tipo, meu chefe foi grosso comigo e acabo descontando em você. Então aí se constrói. Então essa mulher com energia em excesso, relaxa um pouco, amiga. Como você equilibrou essa energia? Porque, embora você diga que estava totalmente no fazer e controlar, né? Nessa parte lógica e resolutiva, como você se permitiu ser vulnerável? Por que isso? É tipo, vou abrir minhas emoções, vou me conectar comigo mesmo, porque depois
Sim. Depois isso serve para todos, viu? Você não se conecta com os outros nos encontros porque não está conectada consigo mesma. Então, como você começou a dizer, ok, percebo que tenho essa carência, como posso lidar com isso? Sim. E fui percebendo que meus vínculos estavam sendo todos muito superficiais, sabe? Eu não conseguia... Eu praticava muita escuta ativa, mas não perguntava tanto e não mostrava muito de mim. Eu tinha medo, estava em pânico. E pouco a pouco foi como se eu dissesse, calma, mas também é bonito se mostrar vulnerável. E o que acontece se eu começar a chorar quando conto algo para alguém? E aí isso também me mostra se a outra pessoa está aberta à vulnerabilidade ou não. Hoje estou muito conectada com a vulnerabilidade e me emociono até nas lives. Já fui para o outro extremo. Eu me conecto muito com a história. Quando conto coisas que aconteceram comigo no passado, eu me emociono a contar. É muito raro não ter me emocionado quando te contei sobre a mamãe. Eu ia justamente te dizer há pouco que te vi emocionada. Evitei tocar no assunto, você agiu certo. Isso ainda me emociona, mesmo após 15 anos. Sim, sim. Mas é como se hoje em dia eu não sinto vergonha. É que é tão bonito porque, olha, falamos desses medos, né? Daqueles medos que doem tanto em você, algo te machucou tanto que você tem medo de sentir essa dor de novo. Você se protege com uma armadura, um personagem, um ego que deveria te proteger, mas acaba sabotando você. Exato. E além disso, coloque a cultura no meio. O feminismo radical. Não estamos falando daquele que busca equilíbrio, o radical. E o estereótipo da mulher bem-sucedida materialmente hoje. Claro que sim. É muito difícil ser vulnerável, estar aberta, correr o risco de se machucar. Mas aí você deixa de viver. Exato. Você perde a conexão consigo e com os outros. E isso, como o Chu está compartilhando de uma forma muito carinhosa, não vai te trazer nada de bom. Só aprendizados dolorosos. Sim. E a verdade é que você não vai ter vínculos que realmente te... Para mim, não importa quanto tempo durem os vínculos. Eu sempre digo para todo mundo, enquanto for saudável, enquanto te fizer bem, enquanto te acrescentar, dure o tempo que durar, está tudo bem. A gente falava sobre isso há pouco. Ou seja, mas acredita em mim, se você não se mostrar vulnerável, vai ser muito difícil que realmente exista algo sólido ali para construir. São como as raízes do vínculo. Concordo, você não pode construir um amor a partir do medo, são energias opostas. Agora, você disse aí o que durar. Vamos aproveitar o que durar. Muitas vezes não conseguimos terminar de uma forma madura. E não há um encerramento claro com uma conversa difícil. Um dos dois simplesmente some. O ghosting. O ghosting. Fantasmeo em espanhol, para quem não conhece o termo. Qual é a dessas pessoas? O quê? Olha, antes de tudo, quando fazem ghosting com você, quando você é quem recebe, não tem nada a ver com vocês. Ou seja, já tira essa culpa de você. Não começa a jogar a conversa no chat GPT ou em qualquer ferramenta tentando entender o que você fez que fez essa pessoa reagir dessa forma. Não, ou seja, a responsabilidade não é sua. É 100% da pessoa que faz isso. Em primeiro lugar, é uma pessoa super egoísta, com pouquíssima responsabilidade emocional e realmente não merece que você invista em 2 minutos do seu tempo pensando o que aconteceu. Por que desapareceu sem dar uma explicação. São pessoas que geralmente têm muita dificuldade para enfrentar conflitos e conversas desconfortáveis, então preferem evitá-las. E como hoje em dia tudo é tão superficial com essa hiperconectividade, de faço um match, te bloqueio, sumo, e fica muito mais fácil. Claro. Você não sabe se a pessoa morreu porque ela estou chegando no sítio. E desde então você fica sem saber se ela morreu ou sumiu. E você diz, não pode ser que exista gente que faça isso? Que tenha tanta falta de coragem? Sempre falo sobre ter coragem e peito para falar. Custava dizer que se envolveu com outra. É como se nada tivesse acontecido. Olha, eu já estive nessa situação. Dei ghosting várias vezes sem nem saber desse assunto. Porque antes não existiam esses temas. Era tipo, não falo mais com ele ou com ela, mas porque a gente achava que a outra pessoa ia entender. Se a gente parou de conversar, esfriou, já ficou óbvio. Eu realmente às vezes encontrava, e aí fui aprendendo e me responsabilizando com as mulheres com quem eu saía, que me diziam, ei, o que houve? A gente estava se conectando e tudo mais, e de repente um dia se parou de falar comigo. Bom, esse era o Johnny na solteirice absoluta, absoluta e responsável playboy, né? Mas a gente vai aprendendo e principalmente, sabe quando a gente aprende mais? Quando faz isso com a gente. Com certeza. Quando você pergunta, ei, o que está acontecendo? Por que não respondem? Surgem inseguranças e medos em você para preencher os espaços em branco. E é muito doloroso. Então, que bom conselho ou
Melhor dizendo, que boa opinião você dá sobre isso de não levar para o lado pessoal, tem mais a ver com a pessoa que some do que com vocês. Não é justificável, mas vocês têm que pensar em vocês mesmos e encontrar o seu próprio fechamento. Não perguntar, não insistir e não mandar mais nada, porque a mensagem já está clara, a omissão de comunicação é mas aí entra muitas vezes O apego ansioso e evitativo, essa dança entre eles. Fantasma. E o suplicante, vamos chamá-lo de migalheiro. Sim. Ou seja, como podemos abordar um pouco, com muita empatia e compaixão, tanto o fantasma que está fugindo de uma dor, de um compromisso, de um conflito, seja lá o que for, quanto ao ansioso que vai implorar por respostas. Sim. Que digamos que já dissemos para não buscar respostas, mas para o fantasma, o que podemos dizer? Para quem faz isso. Sim. Sabendo que também é uma pessoa ferida. Bom, mas que tenha um pouquinho mais de empatia, porque pode acontecer com ele também. Assim como aconteceu com você, pode acontecer. E que do outro lado tem um ser humano, que tem uma história, que tem sentimentos, que tem emoções. Ou seja, não é um celular, não é uma máquina. É uma pessoa. E você não sabe o impacto que isso pode ter para essa pessoa. Então, de verdade, eu apelo para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de compaixão pelo outro. Compaixão e, acima de tudo, reflita, porque se você está fazendo essas ações, então está fugindo de algo que poderia enfrentar. Sim, de forma madura. Se não fizer pelo outro, faça por você, pois isso revela muito sobre quem você é. Exato. Então, se você realmente diz que se ama, vai agir com amor, mas se não está agindo com medo e muita... É que aí você não está sendo coerente. Não está sendo coerente. Não. Porque às vezes dói mais terminar com quase algo ou com um fantasma do que com um relacionamento formal e comprometido, até mesmo com um marido, né? Ou seja, como falávamos há pouco, Dói porque você ficou numa inconsistência, intermitência, que talvez nunca tenha ficado claro o que estava acontecendo. Né? Então você ficou nesse anseio e hoje parece que vivemos microlutos o tempo todo. Sabe? O tempo todo e é doloroso porque você nunca soube qual era o seu lugar. Acho que essa incerteza, essa ambiguidade que a gente falava das migalhas também dói, porque eu não sei se realmente queria estar comigo. Não sei se é como se você nunca tivesse clareza. Um relacionamento saudável, claro, com limites, é claro. Ou seja, não há confusão. Então, claro, você viveu tanto nesse ciclo de confusão, de não saber, de que sim, de que não, um dia sim, um dia não, que claro, quando você termina é como uma droga. É como açúcar, sabe? Tem que ficar sem açúcar por 20 dias. Eu não consigo, sou viciada. E dizem que é 5 vezes mais viciante que cocaína. falávamos dessas doses de alívio. Exato. É estresse. Estresse, alívio. Exato. Que é o mesmo que acontece com o álcool e as drogas. São as pessoas que se afogam no álcool, nas drogas. Ou na comida. É porque está buscando a recompensa para acalmar esses... Exato. Então são pequenos picos, sabe? São beliscadinhas. O tempo todo assim. Então quando chega a mensagem, alívio. O resto é ansiedade. Eu digo, olha, porque os relacionamentos não são só os contatos presenciais quando você está com a pessoa. Também existem os não presenciais. O que acontece quando eu não estou com essa pessoa? Não, me dá ansiedade, me dá angústia. Estou com nó no estômago. Claro. Então, tipo, tão saudável esse relacionamento. Não, mas sabe de uma coisa? Quando a gente se vê, a gente se diverte muito, a gente ri bastante. Mas quando você não está, não. Para falar a verdade, eu fico muito mal. Bom. Então é um preço muito alto por uma migalha. Quer dizer, claro, claro. Agora também me corrija ou me confirme, mas também em um relacionamento sério, os dois estavam ali presentes, tentando, se encontraram, lutando os dois, indo a um curso, fazendo terapia, lendo livros. Não restam dúvidas de que eles tentaram e não funcionou. Por isso você supera mais rápido. Mas com o outro você entra em tudo isso que falamos de suposições, de por que não fui escolhido, por que não fui suficiente, o que fez com que ele fosse embora. Se é, principalmente, raiva de si mesmo porque no fundo você já sabia. Não acha? Sabemos, sim, óbvio. É que a maior decepção é com a gente mesma, porque eu sabia, no fundo. Sim. Já percebia que ele nem trazia chocolate nos jantares que faço e mesmo assim sigo me prometendo, tipo... Como dizem, não há pior cega que quem não quer ver. Às vezes evitamos enxergar. As coisas são evidentes, mas não quero enxergar. Ou tenho feridas ou me conformo, pois é o que há. Hoje há uma crise de falta de pessoas. A crença é que não tem gente que queira algo. E ainda mais depois dos 30, né? Tipo, fica complicado.
Agora, com a renovação, surgem os divorciados e fica aquela expectativa. Espera, talvez aquele ex-namorado dos 20 se divorcie aos 40. E é tipo, e você começa a dizer, uau. E você vê reencontros de pessoas de anos atrás e tem gente. O que acontece é que você vai continuar traindo desse lugar de carência. Se você não se cura, se você não se fortalece, vai continuar conformando com caras que vão sumir, que vão fazer aqueles bombardeios afetivos, que começam super intensos no início e depois somem porque se cansaram ou porque tem outra coisa. Isso vai acontecer. O que acontece é que você também precisa estar muito mais atenta, com os alertas ligados. Os alertas ligados e, como você mesmo disse, diminuir o medo da solidão. É, sim. Porque esse medo da solidão, como diria Ricardo Arjona, faz a gente escolher rápido por medo de ficar sozinho e depois você percebe que reconhece quem poderia ter sido a pessoa certa, mas já é tarde. Diz a música. Sem danos a terceiros, vão ouvir, é ótima. Mas aqui tem algo. Ou seja, quero meio que misturar isso porque acho que o medo da solidão fala de uma desconexão com a gente mesmo. Porque pessoas existem, você mesmo está dizendo, somos 7 bilhões, 8 bilhões ou quantos bilhões formos de pessoas. Então, pessoas existem. O que acontece é que você não está conectando nem com você mesma, porque então estaria feliz estando sozinha, nem com os outros por essas carências. Sim. Como? Quer dizer, com as pessoas com quem você está nos seus eventos, nas redes sociais e com você mesma, como você recomenda que elas comecem a se conectar consigo mesmas? Primeiro, mudem o olhar e comecem a se observar. Perceba como reage em diferentes situações. Por exemplo, quando um chefe critica seu trabalho. Como você reage quando seu pai te diz, te aponta algo que você sabe que é uma ferida que sua família conhece muito bem? Como você reage? Você passa a se observar e se pergunta, o que posso fazer? Por isso digo que exige muita humildade. E diminuir um pouco o ego, a soberba, o eu sei tudo, o eu já passei por tudo isso. E começar a ser, bom, peraí, como posso fazer? Como posso melhorar? São perguntas. Ou seja, eu que trabalho com coaching ontológico, a base é começar a nos fazer perguntas. Porque se a gente não se pergunta, é como se estivéssemos meio que indo no embalo, deixando a vida levar a gente. Então, eu preciso começar a gerar consciência de mim mesmo. Além disso, eu não atraio o que mereço. Eu atraio o que acredito merecer. E se eu não me acho merecedora, vou continuar atraindo relacionamentos muito básicos. Então, trabalhar nas minhas crenças, trabalhar nos meus medos, trabalhar nas minhas feridas. Por que isso desperta algo em mim? Por que eu fico tão ansiosa com isso? Por que não digo logo? Se você demora 8 horas para responder, fico ansiosa. Por que eu tenho medo de ser isso para ele? Então, começo a me fortalecer e começo a ter mais clareza, começo a me comunicar. A palavra é a única coisa que vai te curar, te salvar de qualquer situação, porque ela constrói pontes. Se eu fico calada e espero que leia minha mente, é complicado, porque às vezes meu parceiro me diz, mas Chu, você não me falou isso. Achei que tinha falado. Não, você não me falou. E parece que você pensou que eu leria sua mente ou algo assim. Na sua cabeça você falou isso. Na minha cabeça falei isso. Mas começa a pensar. Talvez precise dizer. Talvez não seja tão óbvio para ele quanto para mim. Talvez para mim ele precise lavar a louça quando chego em casa após o fim de semana sozinha, não sei. Talvez não seja tão óbvio. Não é óbvio, pois vocês vêm de histórias, casas e criações diferentes. Exato. Cada casa é um mundo e é preciso começar a coordenar esse mundo para coexistir. Exato. Gostei muito do que você disse sobre fazer perguntas para mim mesmo e quero enfatizar isso. Por que fazer perguntas a mim mesmo? Como você conhece alguém quando vai a um encontro? Como você conhece alguém numa conversa? Perguntando para ela. E então somos especialistas em perguntar para o outro e nunca perguntamos para nós mesmos. Isso é muito importante. Perguntem-se por quê, para quê, como, de onde vem. Perguntem a si mesmos tudo o que puderem para se conhecerem. Cada um de vocês é a pessoa mais importante que tem. Quando você não se conhece, quando não sabe quem é, quando não sabe suprir suas próprias necessidades, você quer mudar o outro. Acha possível mudar alguém? Não, não muda quem não quer mudar. Não tem jeito. Quer dizer, eu posso dizer para o meu parceiro, você tem que fazer terapia porque eu identifiquei que você tem essa ferida. E se o meu parceiro me diz, eu não vou fazer terapia, tipo, se vira você, você quer fazer terapia? Tenho duas opções, aceitar ele como é ou me afastar. Não posso forçar ninguém. Muitos dizem, não, pois quero que leiam seu livro, mas não se pode obrigar alguém a ler. Seria ótimo, mas só posso sugerir. Mas sabe, tipo... Além disso, eu digo que as pessoas sim mudam, como você diz, quando quer mudar, mas esse querer mudar não é porque o parceiro diz.
é porque passa por uma crise. Óbvio. É porque já percebeu que não pode mais sustentar a vida do jeito que vinha sustentando ou porque já dói muito o que está vivendo. Não porque você diga para a pessoa. Você pode acompanhá-la. Você pode orientar ou recomendar alguém, mas não pode mudar alguém se essa pessoa não quiser. Imagine, Chu, o quão custoso é emocionalmente, em tempo e energia mudar a si mesmo. Imagina. Como se o outro fosse mudar só porque você disse. Você não pode mudar alguém. Além disso, entra a frustração e depois também assumir que você escolheu a pessoa assim, né? Porque, veja, isso eu gosto, porque escolhemos assim. Claro. Bem, porque naquele momento sim, mas depois percebi que não. Mas ele sempre foi consistente. Tem mensagens aí, você escolheu um mestre, certo ou errado? Exato. Para que você acha que escolhemos essas pessoas? Quer dizer, porque parece que escolhemos errado. Que escolhemos, tipo, que mentiram pra gente. Muitas vezes escolhemos certo para perceber algo. Sim, não. Tudo acontece como deve ser. Sempre digo que se alguém apareceu, era perfeita para o momento e tinha algo para você aprender. Então, cada pessoa que aparece, encare como uma aula. Como se fosse uma aula na faculdade, na escola, onde for. O que eu posso aprender? Dele, de mim, da dinâmica. Eu sempre tento ver pelo lado de aluna. Porque aí eu baixo a bola, aí eu realmente sou humilde. Eu digo, peraí, mas eu também errei, eu também cometi erros. O que posso fazer? Como posso melhorar? O que preciso mudar? No meu aniversário, estava com amigas e família, que relembramos meus encontros e histórias de amor. Diziam que eu estava mal, mas não me julguem. Sim, claro que eu estava mal, mas por isso hoje estou onde estou. Também vou dar uma palestra sobre esse e outros assuntos. Se eu não tivesse vivido isso, que sentido teria estar falando sobre isso? Tipo, e você não sabe, meu pai era tipo, não, eu, mas de verdade eu te dizia que não, mas você insistia, 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 e era óbvio que não. E eu disse, bom, mas eu estava quebrada. E é como... Bom, mas aí eu gosto de como você diz isso, porque justamente ontem eu falava para minha mãe que é muito fácil falar sobre os relacionamentos dos outros. Exato. Somos ótimos para opinar sobre os outros. Não, olha aquela, como ela se atreve, olha o outro, olha... Eu diria para cada pessoa que julga o relacionamento do outro, principalmente com maldade, às vezes a fofoca é natural e é gostosa. Mas quando você realmente está julgando com superioridade, olhe para si mesmo e depois me conta. Vamos ver se você é perfeito mesmo, né? Então, eu gosto porque você diz que cada pessoa que chega na sua vida é a pessoa certa, ou para te amar como você já deve se amar, ou para te mostrar de que maneiras você não está se amando. Exato. Mas aí entram dois fatores que quero que me ajude a distinguir. Vamos ver. Paciência e autoengano. Quando há paciência no seu próprio processo e com a outra pessoa. E quando você já está se enganando, tanto consigo mesmo quanto com o outro. É uma linha tênue, né? Às vezes penso, será que estou me enganando ou sendo exigente demais? Procuro defeitos o tempo todo, mas percebo que é evidente. Isso é evidente que não é bom, que não é por aí. O que acontece é que, claro, hoje em dia o desafio é sustentar. É complicado porque às vezes penso, não posso desistir logo, preciso construir, lutar por isso, mas até que ponto vale a pena? E quando é o momento perfeito para largar algo que não? Então, é isso. Exige conversas, exige que você seja sincera, exige que você se sente com quem for preciso para conversar e tenha um pouco de perspectiva da situação e talvez alguém te dê um pouco de clareza. Mas não é fácil, menina. Não existe uma receita mágica que eu possa te dizer se acontecer isso, aí já era. Você deixa ele te machucar, você já está se enganando. Não é tão claro assim, é muito confuso. Sim. E você pode ficar anos nessa ambiguidade de não sei. Mas acho que você disse muito bem quando disse não. Tem que tentar largar imediatamente. Se ambos querem construir e construir juntos, aí há um sinal claro de que deve haver paciência. Exato. Se os dois estão esperando que o outro mude por mágica, aí é autoengano porque isso não vai acontecer. E se você acha que está perfeito e o outro é o culpado de tudo, autoengano. Porque é dos dois. Como o Ril disse, a qualidade do relacionamento não depende só de uma pessoa. É um vai e vem constante ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo. É o ping-pong. Você joga a bola, volta. Se na hora você tiver que começar a jogar a toalha, já era. Saia do jogo, se retire porque... Não aguento. Agora me diga uma coisa. Falamos muito sobre aqueles que recebem migalhas. Quem as dá? Vamos falar sobre quem as dá.
será que eles percebem isso conscientemente? Eu não sei se eles têm tanta consciência disso. Não, você não vê como maldade, mas como ferida. E eu acho que sim. Quer dizer, a gente também dá o que é. Eu digo, pessoas felizes não enchem o saco. Se você está feliz, se está tranquila, se está consciente, se é uma pessoa responsável, você manda uma mensagenzinha para outra pessoa. Você diz, olha, obrigada por todo o tempo que compartilhamos, mas já deu. Acho que essas pessoas não têm autocrítica nem responsabilidade afetiva. E sinto um pouco de pena delas. Eu olho para eles com um pouco de pena. Tipo, coitados. Porque, na verdade, se você não tem a capacidade de valorizar uma boa mulher que foi legal com você, que saiu com você, ou um bom homem, porque isso acontece com as minhas amigas também. Uma amiga me disse, olha, o cara é ótimo, mas eu tive que dizer não porque não rolou, não teve química, não fluiu, sabe? Mas eu mandei uma mensagem e estou orgulhosa de mim. Dice. E eu disse, olha, obrigada por todo esse tempo. Eu estou em outra sintonia e o cara respondeu super bem. E eu disse, é que isso é se relacionar de forma madura. Não deveria te surpreender que alguém seja maduro emocionalmente. Claro, a gente está tão machucada que quando alguém é responsável, você fica tipo, uau! Que carinho para a alma ter saído com alguém. É o mínimo. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Claro. Todos nós estamos ferrados porque, de alguma forma, todos estamos feridos. Mas nem todos nós estamos machucando ou ferrando. Exato. E isso já é um upgrade. Exato. Mas sim, como você disse, é preciso ter ainda mais habilidades. Você falou da química agora há pouco. Essa química que prende, Chu, Sim. é deliciosa, uma sensação incrível. Nem sempre. Ou me corrija se eu estiver errado, isso é sinal de que há amor ali, ou é. Não, claro que não. O que você acha? Fizeram a gente pensar que borboletas no estômago eram amor, mas para mim são ansiedade. Acho que precisamos de tempo para conhecer o outro, mas não dá para forçar a atração. Se não te atrai, fica difícil construir alguma coisa. Sim, precisa de atração, mas quando tudo começa rápido demais, sabe? Essa química é tão forte que você acha que encontrou o homem da sua vida em 2 dias, isso para mim já é um alerta. Essa sensação de eu conheço ele a vida toda, quando na verdade você saiu com ele 2 vezes ou conhece ele há pouquíssimo tempo. Pode ser ansiedade. Ou pode ser que você realmente está tão carente de estar com alguém que não está se dando tempo de realmente se conectar e conhecer a pessoa. Porque para conhecer alguém, imagina se já é difícil a gente se conhecer. O tempo que leva para conhecer outra pessoa. Se eu ainda estou me conhecendo, imagina alguém que acabou de começar a sair comigo. Como ele é quando fica bravo. Como te trata quando está sob estresse. É assim que conheço alguém. Digo isso às minhas amigas. Só conheço de verdade quem já briguei. Quem nunca briguei. Não conheço. Não sei se conheço vocês também assim. Porque eu não sei como vocês conseguem ser cruéis quando digo algo que vocês não gostam. Quando eu falo a verdade e isso incomoda a você. Eu acho que aí, no conflito, que você realmente conhece a pessoa. Quando você tem química, tudo é maravilhoso, tudo é cor de rosa e você nunca tem uma discussão, nunca tem um conflito, nunca percebeu uma diferença de valores. E é difícil. Muito difícil. Eu ouço cada vez mais mulheres falando sobre isso, principalmente porque o homem também é habilidoso na sedução, um pouco de manipulação e tal. E com certeza você ouve isso das suas amigas também, que me dizem, Johnny, tem homens que na segunda ou terceira saída já dizem que se apaixonaram por mim e que querem tudo, que querem algo sério, que já querem me dar tudo. E muitas delas ficam tipo, cara, finalmente alguém. Ele me diz isso e me olha do jeito que eu quero ser olhada. Outras realmente se assustam. Pra mim, esse cara tá muito louco. Totalmente, tipo, é isso, ele nem me conhece. Isso, era isso que eu ia dizer. Como ele te conhece tanto em só 3 encontros? Para te oferecer todo o mundo dele. Uma de duas. Ou é manipulação ou é carência. Não tem outra opção. Óbvio. Porque em 3 encontros, pelo amor de Deus, você está vivendo na fantasia. Aí entram os bombardeios afetivos, que esse bombardeio, no começo e depois geralmente parece que o interesse se perde um pouco. Isso é comum no dating normal, não só entre narcisistas. Sim, super. Porque você acha, conectei e é isso. Dá tempo ao tempo. Sim. Vamos um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vamos ver se é consistente, né? Sim. Vamos ver se isso continua. Minha amiga disse, estou fazendo tudo errado, conversamos o dia todo. Não faça isso. Se você já percebeu que repete esse erro em outros relacionamentos, por que não passar um pouco mais? Não há fórmula, não vou dizer como vocês devem se relacionar. Cada um vai encontrar seu jeito, mas que seja de um jeito que te faça sentir bem. Que você esteja tranquila, seja fiel a si mesma e se gosta de conversar, converse sem medo. Por muito tempo eu me segurava e não dizia o que pensava por medo de rejeição. Não tem problema. Mas vamos devagar, um passo de cada vez. É uma escada.
Vamos subindo degrau por degrau. Sim, paciência. Aí é importante ter paciência e não decidir baseado na química, porque eu volto a usar a analogia da montanha-russa. Eu não conheço uma só pessoa que vá subir numa montanha russa que não sinta uma espécie de nervosismo, borboletas no estômago, chame como quiser, porque há ansiedade. Parece empolgação. A montanha russa empolga, mas no fundo você está ansioso porque não sabe se vai sobreviver. Incerteza. A incerteza. Ah, não é amor por montanha russa? Não, é ansiedade. Claro. Eu amava a montanha russa, mas isso não é para você. Sabe? O mesmo corre na montanha russa. Parece óbvio o que digo. Sim. No dating. Cara, você está acabando com a fantasia da minha vida. Tenham paciência para que essa fantasia possa se tornar realidade e se pareça mais com a cabaninha com lareira e cobertor do que a montanha russa. Vamos pensar que você terminou mal por causa da química, porra. Eu fui com tudo, não vi, não percebi. Terminei. Ou terminaram comigo ou fui eu? Entramos em um luto, embora muitas vezes as pessoas evitem o luto e o reprimam, como falávamos de um relacionamento, álcool, uns beijos no fim de semana. O quanto você recomenda encarar o luto? E o que você pode nos dizer, já que você viveu um luto até triplo como valor, para quê? Olha, eu não sou, o que quero é que prestem atenção em 2 ou 3 coisas e não deixem de cuidar delas durante o luto. E primeiro, paciência, porque acho que hoje em dia, com essa coisa de tudo ser para já, é como se quiséssemos já estar curadas e já estar bem. E tirem da cabeça aquela frase que um prego tira outro prego. Nenhum prego tira outro prego, o buraco vai ficar e você não vai conseguir substituir com outro prego. Durante muito tempo eu tinha essa crença. Não, mas com outro prego eu vou superar o anterior e percebi que não, que realmente é necessário ter esse momento para você fazer as pazes com a solidão, esse seria o outro ponto. Se a sua solidão vale 5, qualquer pessoa que seja menos que 5 já vai ser suficiente para você. Se minha solidão vale 10, não quero alguém que traga incerteza, ansiedade, angústia ou ambiguidade. Prefiro ficar sozinha até alguém que não some a minha solidão. Também é fortalecer a solidão e alguns dizem, acho muito difícil ficar sozinha. Você acha que foi fácil para mim aprender a ficar sozinha? É difícil para qualquer um, especialmente para quem sempre esteve acompanhado. Mas eu não quero ficar sozinha. Bom, é o que tem para agora. Ou faço amizade com a solidão ou sigo sofrendo com ela. Então a gente tem que fazer coisas. E aí, o que eu faço para não me sentir sozinha? E aí, monta um grupo, faça atividades, vá a palestras, procure pessoas que pensam como você, faça um curso, faça alguma coisa para não se sentir sozinha. Porque realmente não é que alguém vai vir e vai me dizer, ah, você que se sente sozinha tem que fazer tal e tal coisa. Não, não é alguém que tem que me dizer. Eu mesma tenho que assumir essa responsabilidade. Você precisa assumir o controle da sua vida, senão fica em uma posição muito passiva. Eu sou a dona da minha vida, eu que tenho que me responsabilizar. E às vezes me dizem, não, mas outro dia eu estava em um programa de televisão no Uruguai e me diziam, não, mas não é tão fácil. Para alguns não é tão fácil tomar as redes da própria vida porque tem filhos, porque tem isso, porque tem aquilo. E bom, sei lá. Quer dizer, tudo bem que algumas pessoas têm uma situação mais complicada, mas é preciso se responsabilizar. Gosto disso, gosto de fortalecer seu amor próprio e a solidão para que você até se divirta quando está sozinho. Isso mesmo. E encarar o luto, não reprimi-lo. Não reprima e tire o tempo que precisar, pois não há problema em chorar ou viver o luto por sonhos, expectativas, viagens, casa, família ou filhos que imaginou com essa pessoa. É difícil. É uma morte. É como se fosse uma morte. Essa pessoa não está mais na sua vida. E o melhor que você pode fazer é o contato zero. Porque se você quer que essa ferida se feche de verdade, que fique bem fechada, não fique mexendo nela o tempo todo, não volte a falar nem peça uma conversa final. Isso é ilusão, o relacionamento já acabou. Así es. Chu, antes de me despedir, quiero preguntar para as pessoas que nos escutam ou nos assistem nos diferentes canais, o que mais ressoou com vocês neste episódio. Que aprendizado valioso vocês levam daqui? Ou melhor, com quantos aprendizados vocês ficam? Comentem pra gente, porque assim podemos fazer mais conteúdo sobre isso. Inscrevam-se no canal para receber as próximas conversas com convidados incríveis como o Chu. Deixem um like se não quiserem comentar, assim sabemos que gostaram e o vídeo alcança mais pessoas. E não se esqueçam de visitar o link que eu deixo na descrição deste episódio.
porque lá temos oficinas, cursos, livros, sessões individuais, em grupo e tudo para ajudar vocês. Com o amor próprio de vocês, com a autoestima, com os lutos, com os relacionamentos e com muitas outras coisas. Então, dito isso, Chu, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Soy Chu Rodríguez. Así, Soy Chu Rodríguez. Y mi web es soychurrodríguez.com. And you have mucha sabiduría, no solo, como dices, del libro, sino de todo esto que nos contaste hoy. Perfeito. E sei que você vai dar, eles vão acontecer no México ou ainda não? Por enquanto, o México não está confirmado, mas se acontecer, acompanhem nas redes sociais para ver tudo o que ela faz. Ela fala lindamente, tem muitas sabedorias, não só do livro, mas também do que compartilhou hoje. Obrigado por compartilhar, obrigado por estar aqui e, acima de tudo, obrigado a vocês por nos ouvirem e esperamos de verdade ter acrescentado muito para vocês. Nos vemos no próximo episódio.